De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Gente, última semana do ano, é a recapitulação acontecendo por aqui e a certeza absoluta de que você tem uma bênção reservada para você. Eu estou falando do direito à árvore da vida, um direito que o ser humano tinha no início desde a criação, todavia um direito que deixou de ser usufruído por conta da entrada do pecado ao mundo e, consequentemente, agora temos a promessa de, uma vez resolvido o problema do pecado através do sacrifício de Jesus e a nossa aceitação quanto a este sacrifício, termos novamente o direito de acessarmos a árvore da vida. Um direito adquirido graças à graça de Deus. Olha, isso aí é top, né? Graças à graça de Deus. Graças à graça, você tem o direito de acessar a árvore da vida. Pensa quanto é top tudo isso daqui. A lição começa falando sobre vida, morte e restauração, colocando em evidência a existência de duas árvores. Lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse quanto à árvore da vida que eles estavam livres para acessá-la. Quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam acessar aquela árvore, porque uma significava caminho da vida, o outro caminho da morte. Um significava bênção, a outra significava maldição. E a vida hoje continua com as mesmas duas propostas, caminho da vida e caminho da morte, caminho estreito e caminho largo, conforme nos apresenta o Evangelho. E isso está explícito desde o Jardim do Éden, através dessas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, caminho da morte, da desobediência, caminho largo. A árvore da vida, caminho da vida, como o próprio nome já diz, e um caminho estreito, um caminho apertado, mas um único que conduz à manutenção da vida eterna. E aí você observa exatamente este quadro diante de você após o pecado. Como é que vira a realidade humana? Uma realidade dura. E como a vida é dura, e nem era tão difícil assim. E pensar que as dificuldades que enfrentamos hoje simplesmente não existiam para serem enfrentadas pelos nossos primeiros pais. Hoje a realidade é duríssima. Você observa no verso 19 do capítulo 3, com o suor do teu rosto você vai obter o teu sustento, ou seja, não vai ser mais mole. Antes estava tudo à disposição, agora, meu irmão, tem que trabalhar duro para obter o sustento. Sabe o que a Bíblia está anunciando aqui? Que não existe vida fácil para ninguém. Para de querer correr atrás de uma vida fácil, de querer, como diz a minha mãe, ganhar as coisas de mão beijada. Não funciona assim. Então cuidado com esses anúncios assim, fique rico sem sair de casa, ganhe milhões de reais sem fazer absolutamente nada. Como assim? A Bíblia está dizendo que tudo é muito duro, com o suor do teu rosto a gente tem que trabalhar e de repente tudo é muito fácil com algumas propostas que estão sendo oferecidas por aí. Abre o olho, a Bíblia sempre tem razão. Muito bem, a morte passou a ser a consequência drástica do pecado, anunciado também a partir do verso 19 do capítulo 3 do Gênesis. E aí, consequentemente, eles foram expulsos do jardim, o Adão e a Eva, porque Deus não queria pecadores imortais. Se eles, como pecadores, permanecessem no jardim, acessando o fruto da árvore da vida, se tornariam pecadores imortais. Imediatamente os anjos plantaram-se ali ao redor da árvore para que ninguém tivesse acesso. Consequentemente, eles foram expulsos do jardim e, consequentemente, não temos mais acesso à árvore da vida, mas voltaremos a ter depois da volta de Jesus. Pensa só, a promessa de que a morte seria solucionada encontramos logo no capítulo 3, no verso 15, num texto que é conhecido como resumo do Velho Testamento, que é denominado pelos estudiosos de proto-evangelho. Gênesis 3,15, que da semente da mulher surgiria aquele que, esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar, Jesus foi crucificado, mas teria sua cabeça esmagada. O diabo seria derrotado, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ei, se a cabeça está sendo esmagada, pisada pelos pés do Filho da Mulher, que é Jesus Cristo, significa então que o lugar de Satanás é embaixo dos pés de Jesus. É isso aí, e coisa boa. E por que a morte do Adão não foi imediata?
Porque se, olha, o dia que comer do fruto certamente morrerás. Por que Adão não morreu no momento em que comeu? Porque Eva não morreu no momento em que comeu do fruto? Por um motivo muito simples, é que a sentença de morte deles foi substituída porque Cristo se ofereceu para morrer em lugar deles. Por isso que a morte não foi imediata. E disse assim, olha só que declaração poderosa contida aqui na lição, ok? Diz assim, no momento em que o ser humano se entregou à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus disse que não era para ser feito, Cristo, Filho de Deus, se colocou em pé entre os mortos e os vivos, dizendo, caia sobre mim a penalidade. Eu ficarei no lugar do ser humano. Olha aí. Imediatamente o cordeiro foi providenciado, Adão e Eva participaram ali do primeiro sacrifício e consequentemente foram vestidos com a pele daquele cordeiro que representa a justiça de Cristo, e por isso a morte não lhes veio imediatamente. Inclusive a própria mulher passou a ser chamada de Eva após o pecado, e a palavra Eva significa vida. Ela esperava a morte, no entanto o seu nome foi chamado de vida, porque viria de sua semente aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus abençoou o casal mesmo após o pecado, com a promessa do vindouro Messias, que traria a morte pagando o preço que caberia a nós seres humanos quitarmos a dívida, e ele pagou este preço, esta dívida por cada um de nós. De modo que, se você olhar a partir do prisma que nós temos hoje, na cultura que nós estamos inseridos, nos tempos que nós vivemos, precisamos constantemente de um carregador, né? De um carregador. A bateria acaba, tem que carregar. E tem muita gente que fica enlouquecido quando a bateria está acabando, esqueceu de trazer o carregador. Ei, você tem um carregador para me emprestar? Você tem um carregador para me emprestar? Que a bateria acabou, mano, vida útil foi para o espaço, então você está desconectado. Era mais ou menos assim, sob tal perspectiva, se você for analisar direitinho. Se você analisar a árvore do jardim, a árvore da vida, onde se comia o fruto para fazer a manutenção da vida, você percebe que é mais ou menos um carregador de bateria. Ou seja, para que eu tenha vida e vida constante, eu vou lá e como do fruto da árvore da vida. Agora, impedidos de acessar tal fruto após o pecado, para que não se tornassem pecadores imortais, consequentemente a bateria foi arriando. Que a lição faz uma colocação muito legal, usando isso como exemplo, porque a bateria do pessoal lá que fez parte da primeira geração durava pra caramba. Você viu? Adão viveu 900 e poucos anos. E bateria boa, hein? Não tinha mais acesso ao fruto da árvore da vida. À medida que o tempo foi passando, a natureza se deteriorando, o ser humano se acabando, os primeiros 2000 anos, então o ser humano mostrou uma resistência fantástica, mas aí a partir do dilúvio o processo começou a entrar em um colapso, degeneração total, completa deteriorização, e o resultado é que hoje o ser humano vive 80, 70 anos, porque a bateria já não é mais a mesma. Ou seja, perdemos acesso ao carregador e a bateria já não dura mais tanto assim, porque hoje ela já não é mais igual a de Adão, porque estamos cada vez mais prejudicados por todo o processo de deteriorização que o pecado tem causado na natureza e multiplicação de doenças e todas essas coisas. Mas daqui a pouco vamos ter acesso de novo à árvore da vida para recarregar a bateria forever. Sabe o que isso significa? Que o ser humano em sua essência nunca foi imortal, sempre foi dependente da imortalidade que só Deus pode proporcionar, e proporcionava através do fruto, que na verdade a árvore da vida simboliza nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo, porque ele é a fonte da vida. E hoje nós experimentamos comer e beber espiritualmente do sacrifício do Filho de Deus, para termos acesso a comermos literalmente do fruto da árvore da vida lá no jardim restaurado na nova terra, ou no novo céu, na nova terra. Porque você percebe imediatamente que foi transportado a árvore do jardim do Éden, a árvore da vida, foi transportado para as mansões celestiais, e lá novamente teremos acesso. O ser humano tinha que comer da árvore da vida porque não era imortal em si mesmo, dependia de Deus. Os salvos da mesma forma serão revestidos da imortalidade para terem acesso novamente à árvore da vida. Significa que não somos imortais por natureza, é uma imortalidade dependente
de Deus que nos fornece o fruto da árvore da vida ou a vida em si mesmo. Ok? Muito bem, a lição leva-nos adiante na perspectiva de que teremos uma frequência para estarmos ali de uma lua nova a outra, compareceremos diante de Deus, e há até a sugestão que como a lua nova determina o início de um mês, ou seja, é alguma coisa que acontece a cada mês, que teríamos esta frequência, supostamente, seria um indício de uma frequência árvore da vida com este tipo de regularidade. Embora não esteja nada explícito, seria alguma coisa a ser suposta, a ser analisada, mas o que importa não é nem a periodicidade, mas é o fato de que estaremos lá para acessar essa grandiosa bênção em nome de Jesus. Ok? Você já sabe que a verdadeira árvore da vida é Cristo, e aí você precisa tomar uma decisão hoje. Você quer comer do fruto que Deus te oferece ou daquilo que o diabo está colocando diante de você? Você está se alimentando do que, meu filho? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Você está se alimentando do banquete oferecido por Deus ou desses alimentos imundos do pecado oferecido pelo diabo? Presta atenção, meu irmão, o que está fortalecendo sua vida espiritual, ok? Ser humano precisa se alimentar do fruto da árvore da vida e não ficar se alimentando das iguarias, entre aspas, que o diabo anda proporcionando por aí. Deus quer te devolver o acesso à árvore da vida e Ele faz isso através do sacrifício de Jesus. Aceite o Filho de Deus e você terá passe livre à árvore da vida por toda a eternidade. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso aí, moçada. Espero que tenha sido bacana o estudo deste trimestre, deste ano, e que você continue firme no foco. Toda semana vamos passar por aqui para fazer o resumão da lição semanal dos jovens. E no próximo trimestre falaremos sobre fidelidade. Lição na mão, coração aberto. Vamos para cima. Em nome de Jesus, beijo no seu coração, graça e paz. Pastor Dudu, segue a gente aqui no YouTube, @PRDudu. Se inscreve no canal, meu filho. Um abraço, beijo no coração.